Olá, alunos! Vamos para mais uma questão, agora uma questão falando sobre o Excel. Acompanha comigo. Em uma fórmula do Excel 2007, versão português, que objetiva a soma total de um determinado intervalo de células, pode ser utilizada a função. E ali vem a letra A, soma, letra B, adição, letra C, total, letra D, geral, letra E, ST. A resposta aqui é bem clara e objetiva. A função que dentro aqui do Excel realiza a soma é chamada de função soma. Então já vou marcar aqui direitinho que a resposta é a letra A. Embora pareça ser óbvio isso, a resposta era simples, porque às vezes eles fazem algumas questões para te tentar induzir ao erro, porque ele disse que objetiva a soma total de um determinado intervalo de células, pode ser utilizada a função. E aí, às vezes o pessoal até pela facilidade acha que pode estar errado, mas está certo, a função soma é quem permite a soma total de um determinado intervalo. Claro que eu quero te mostrar como isso funciona na prática. Então observa, aqui eu tenho uma planilha do Excel, vocês estão observando a planilha, eu vou digitar aqui na célula A5 a seguinte função. Eu coloco primeiro o sinal de igualdade para indicar o começo de uma fórmula, digito soma, abre parênteses e coloco A1, ponto e vírgula A4. Como ponto e vírgula é o símbolo que separa argumentos na função soma, nesse meu caso, embora eu realize a soma, eu não estou somando um intervalo, como a questão pediu. Nesse caso, eu só estou somando a célula A1 e a célula 4, porque o ponto e vírgula separa os argumentos. Então, nesse caso, eu estou pedindo para somar A1, que vale 2, e A4, célula da coluna A e da linha 4, que vale 5. E 2 mais 5, o resultado vai dar 7. Então, nesse caso, esta função soma que eu mostrei, o resultado foi 7, porque ele só somou o valor da célula A1, que era 2, e o valor da célula A4, que era 5, o resultado deu 7. Não foi uma soma de um intervalo. E a questão falava sobre somar intervalo. Como é que tu soma um intervalo? Por exemplo, eu quero somar a célula A1, A2, A3 e A4. 2, 7, 6 e 5. No lugar do ponto e vírgula, eu coloco 2 pontos, porque o 2 pontos tem a função de indicar intervalo. Quando eu digo soma A1, 2 pontos, A4, eu estou indicando a necessidade de somar o intervalo que vai da célula A1 até a célula 4, passando por A2 e A3. Então, se eu somar agora A1, 2 pontos, A4, é a soma da célula A1 até a célula 4, que vai ser 2 mais 7 mais 6 mais 5. Qual o resultado desta soma de 2 mais 7 mais 6 mais 5? Bem, vai dar 20 o resultado final, porque agora foi a soma deste todo intervalo. Observa que vai de A1 até a célula 4. Então, entrou 2 mais 7 mais 6 mais 5, que o resultado apareceu como 20. Aí sim, nesse caso, eu estou somando o intervalo. Então, a função soma, sim, ela pode ser usada para somar o total de um intervalo. Só que para somar intervalos com a função soma, nós colocamos o 2 pontos, porque se tu colocar o ponto e vírgula, ele só vai somar esta e aquela célula. Se tu colocar 2 pontos, vai ser esta até aquela e todas que estão entre elas. Por isso que a soma A1, 2 pontos, A4 resultou 20 aqui na minha função soma. Vamos voltar para a questão, como ele dizia, em uma fórmula do Excel 2007, versão português, que objetiva a soma total de um determinado intervalo de células. Pode ser utilizada a função soma? Pode. Ah, professor, mas ele não botou argumentos ali. É que ele só determinou o nome da função, e o nome da função é a função soma. Para colocar o intervalo desejado, tem que analisar a planilha e colocar os argumentos e ou intervalo dentro desta função soma. Então, a resposta, sem dúvida nenhuma, a letra A de América, para essa questão simplinha, fácil, mas é sempre bom a gente dar uma revisada, inclusive nessas questões mais fáceis também, né? Beleza, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é muito importante para a gente, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!